A gente está muito acostumado a ver uma imagem de Jesus em filmes de Hollywood, né, com cabelo grande, barba, muitas vezes a pele mais clara, olhos claros. Se a gente volta no tempo, a gente encontra muito disso também na arte renascentista, por exemplo. Se a gente volta mais, a gente encontra um pouco disso na arte medieval, talvez sem os olhos claros. Volta um pouco mais, a gente encontra um Jesus mediterrâneo, dependendo se a gente for para a Etiópia, a gente encontra um Jesus com a pele mais escura, mais característica dos cristãos ali da região da Etiópia. E se a gente volta mais ainda ali para o início do cristianismo se desenvolvendo no Império Romano, a gente vai encontrar um Jesus com características de um homem romano, sem barba, com cabelo curto, por exemplo, como nessas imagens estão aparecendo aí. Mas a gente pode voltar ainda mais e encontrar uma das representações de Jesus mais antigas, talvez a representação mais antiga de Jesus que a gente tem, que mostra uma aparência, na verdade, completamente diferente. Porque, na verdade, ele não vai ter nem olhos claros, nem cabelo comprido, nem barba, porque ele tem uma cabeça de asno. Esse é o grafite de Alexamenos, que é uma produção, né, de uma pessoa que não era cristã e que fez essa arte para criticar o cristianismo, né? Pelo menos essa é uma das hipóteses de entendimento dessa gravura, é a principal, né? Eu vou apresentar aqui o porquê disso e mostrar alguns elementos interessantes dessa imagem, do porquê dessa cabeça de burro, né? De onde que vem isso? Isso não é um insulto gratuito, tem a ver com certas características ali do judaísmo e do cristianismo, pelo menos sob a ótica dos não-judeus e não-cristãos do período antigo ali romano. E ela tem outro elemento interessante também, que é que Jesus está crucificado, né? Isso torna esse grafite também muito relevante para pensar sobre a forma de crucificação também antiga, que é um tema de debate até hoje, né? Como Jesus teria sido executado exatamente. Então, vamos por partes aqui. Primeiro eu vou apresentar ponto a ponto aí dessa imagem, depois a gente discute essas questões da cabeça de asno, da crucificação e também algumas hipóteses minoritárias que também circulam, que dão outra interpretação a essa imagem, que são interessantes, e a gente vai comentar rapidamente sobre elas no final. Antes eu queria dar só uma dica rápida para quem passa praticamente o dia todo fuçando na internet igual eu e consequentemente tem que se preocupar o tempo todo com segurança de dados, né, privacidade e coisas desse tipo, né? E essa dica que eu queria dar é a NordVPN, que está apoiando esse vídeo aqui. Para quem não sabe, VPN é uma tecnologia que protege e criptografa as suas informações online usando servidores privados, né, intermediários. Então é como se em vez de você se conectar diretamente ao site, você tivesse um servidor intermediário que atua como um escudo e mantém as suas informações seguras e privadas. E como a NordVPN tem servidores em vários lugares do mundo, né, são milhares, isso significa que você pode também acessar sites como se estivesse em outros países. Por exemplo, se eu fosse acessar a Netflix aqui sem uma VPN, eu entraria num servidor brasileiro e se eu procurasse o filme O Nome da Rosa, que é um dos meus filmes históricos favoritos, diga-se de passagem, eu não iria encontrar, porque ele só está disponível no Netflix Espanha. Mas como a NordVPN me dá a possibilidade de acessar a internet por um servidor deles na Espanha, que é um dos vários servidores que eles têm, eu consigo abrir o Netflix espanhol e assistir O Nome da Rosa lá. Então, além da questão da segurança e da privacidade, ainda tem essa vantagem. E outra vantagem é que se você tiver na dúvida se vale ou não vale a pena assinar a NordVPN, você pode fazer um teste de 30 dias de graça, sem risco, 30 dias, e caso você decida continuar, você ainda tem 4 meses extras usando o código aqui do canal. Então use aí o QR Code que está aparecendo na tela, ou o link que eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e faça o teste aí da NordVPN. Mas, dito isso, voltemos para Roma e para o assunto desse vídeo, que é esse testemunho curiosíssimo aí da história do cristianismo antigo. E para começar então, vamos ver o que está exatamente presente nessa inscrição, né, nesse grafite, chamado de grafite de Alexamenos, ou também chamado de grafito blasfemo, ou seja, o grafite que contém ali uma blasfêmia. E originalmente esse grafite foi encontrado na parede de um edifício chamado Pedagógio, dos tempos de Domiciano, que era uma espécie de colégio interno. Na verdade, o edifício é mais antigo, mas ele se torna essa espécie de colégio interno, formador de pajens, no período do imperador Domiciano, e ele fica próximo ao Monte Palatino, em Roma, né? Então, por isso ele também é conhecido como grafito palatino. E quanto à datação desse grafite, é um objeto de disputa isso entre historiadores, mas a principal hipótese é de que ele tenha sido feito em meados do século III, ou seja, entre 200 e 300, né? Principalmente na primeira metade do século III é a principal aposta de historiadores e arqueólogos. Mas, de qualquer forma, o que a gente vê na imagem propriamente é no canto superior direito um homem com os braços abertos, e de costas, né, vocês podem reparar aqui que as partes traseiras deles estão expostas aqui, isso também é importante para a discussão do sentido dessa imagem, e ele tem uma cabeça de equino, né, talvez um cavalo, talvez
um asno. A gente vai ver por que asno é provavelmente o palpite correto, mas é curioso também que há traços que mostram aqui, há um traço horizontal sob os pés da figura, um traço horizontal no nível do ombro aqui, das mãos da figura, e um traço vertical cruzando esses outros traços, formando uma espécie de cruz com um suporte para os pés. A gente vai analisar isso aqui melhor daqui a pouco também. E no canto inferior esquerdo a gente tem outra figura que tem uma das mãos levantadas na direção do ser crucificado ali, e uma inscrição acompanha esses dois que diz Alexamenos adora Deus, ou o seu Deus, ou um Deus. Geralmente a leitura mais comum é Alexamenos adora o seu Deus, né, o Deus dele. E essa posição de mãos levantadas, inclusive, seria um indício de que esse é o Alexamenos que está adorando um Deus, porque a posição de adoração e de oração também, ela era tipicamente com as mãos levantadas, tanto entre cristãos antigamente, quanto entre não cristãos também. Mas aí beleza, né? Tá. Então a gente tem essa imagem, mas por que as pessoas interpretam isso como sendo, né? Por que historiadores e arqueólogos interpretam isso especificamente como sendo Jesus crucificado e não outra figura? Né? Por que não poderia ser, a crucificação era muito comum no mundo romano, não poderia ser outra figura, né? Por que especificamente Jesus? Porque tem vários indícios que levam a isso. Primeiro, é um crucificado que, ao mesmo tempo, é chamado de um deus. Então, esse já é um primeiro ponto, né? Aí já são menos pessoas crucificadas nos tempos do Império Romano que foram chamadas de divinas. E outro ponto muito importante é a questão da cabeça de asno, né? Porque a cabeça de asno, especificamente a cabeça mesmo, não o asno todo, mas a cabeça de asno, era muito relacionada por não cristãos a judeus e, consequentemente, a cristãos, né? Que surge como uma vertente do judaísmo inicialmente. Então o cristianismo ele tem uma proximidade grande com o judaísmo, a ponto de ele herdar também muitos dos insultos que os judeus recebiam, os cristãos também herdam, por assim dizer, esses insultos no início ali, nos primeiros séculos do desenvolvimento do cristianismo. A gente tem vários testemunhos históricos disso em várias fontes, tanto de cristãos, quanto de judeus, quanto de não cristãos nem judeus. Então, um primeiro autor importante que fala sobre essa relação da cabeça de asno com os judeus, especificamente, é o Flávio Josefo, que é um judeu, e ele escreve um texto chamado Contra Apião, em que ele registra ali que alguns não-judeus diziam que judeus adoravam uma cabeça de asno no templo de Jerusalém e que Antíoco Epifânio, né, o Antíoco Epífanes, Antíoco IV, um rei seleucida, ele viu essa cabeça de asno feita de ouro quando ele invadiu o templo de Jerusalém, isso antes da revolta dos Macabeus ali. Então tem esse registro no Josefo, de Josefo incomodado que não-judeus estavam falando isso a respeito dos judeus, né, que os judeus adoravam a cabeça de asno. E aí o Tácito, que é um historiador romano também do primeiro para o segundo século ali, ele diz num livro chamado Histórias que os judeus foram salvos no Êxodo. Então ele está contando a história dos judeus e ele diz que um episódio fundamental para a história dos judeus é o Êxodo do Egito, em que Moisés guia o povo ali do Egito para a chamada Terra Prometida, e nesse percurso o povo começa a passar muita sede. E aí um bando de asnos aparece e Moisés segue esse bando de asnos e encontra uma fonte de água. Então esses asnos, de certa forma, teriam levado salvação ali para os israelitas guiados por Moisés, porque eles conseguiram sobreviver a essa sede graças a esses animais. E por causa disso, né, segundo Tácito, os judeus teriam erguido uma imagem de um asno no lugar mais sagrado do seu santuário e teriam adorado, né, essa imagem. Então você vê que esse é um tema que circulava realmente ali no período em que o cristianismo está surgindo, né, e se desenvolvendo. Essa associação do asno com os judeus acontecia principalmente entre os não-judeus, claro. Os judeus não aceitavam de forma alguma essa história e negavam essa história fortemente. Mas não só judeus tiveram que afastar esses rumores, esses boatos, né, de onolatria, né, de adoração de um asno no período antigo, mas cristãos também tiveram que fazer isso, né? Um exemplo é Tertuliano, que escreve um livro chamado Apologia, e nesse livro ele diz que algumas pessoas acusavam os cristãos, por serem próximos ao judaísmo, de onolatria, né, de culto ao asno. Mas o Tertuliano rebate essas acusações, não exatamente de forma histórica, mas de uma forma mais retórica, dizendo que os romanos adoram tantos animais e tantos seres misturados com animais
que talvez eles estejam achando ruim dos cristãos adorarem o asno porque os cristãos adoram só o asno, em vez de adorar todos os animais que os romanos adoram. Mas é claro que nessa citação ele está sendo polêmico aqui, ele não está reconhecendo como legítima essa ideia de que os cristãos adoram o asno, né? Ele só está rebatendo a agressão, por assim dizer, né? E é interessante também porque tem outro texto do Tertuliano que diz que até judeus, que originalmente era o povo acusado de onolatria, estavam nos tempos ali do segundo para o terceiro século acusando cristãos de onolatria, jogando esse insulto que eles tinham recebido para os cristãos. Então ele diz nesse texto que um judeu romano acusava os cristãos de serem onocóetes, né, veneradores de asno, e esse judeu romano andava pelas ruas exibindo uma imagem de um homem de toga com orelhas e patas de asno que representavam os cristãos. Então veja que quando esse grafite de Alexâmenos é encontrado, né, arqueologicamente ali no século XIX, não sei se eu falei a data lá no início do vídeo, né, mas esse grafite foi encontrado em 1857, mas quando esse grafite é encontrado, ele cabe direitinho naquilo que a gente já conhecia sobre esse período e sobre essa tensão cultural, religiosa, social entre judeus, cristãos e os adeptos das tradições greco-romanas, né, que vão ser chamados de pagãos posteriormente. Mas eu estou evitando o termo pagão aqui porque ele é muito impreciso, né, muito genérico. O paganismo não é uma religião. Então, para evitar essa impressão, né, eu estou evitando o termo aqui. Mas então, beleza, né? Então isso explica muito bem ali por que um não cristão representaria Jesus, né, com uma cabeça de asno, por causa dessas tradições, dessas polêmicas, desses insultos que circulavam bastante. Agora, passando para outro tema, que é o tema da crucificação, que também aparece de forma muito importante nesse grafite, vale dizer que essa é mais uma forma de insulto à figura de Jesus presente aí, né? Então, assim, a cabeça de asno é o primeiro insulto. O fato dele estar de costas, com as partes traseiras para as pessoas ali, à mostra, também é uma forma de insulto que era muito utilizada nesse tipo de representação. E, finalmente, a questão da crucificação também é uma forma de demonstrar desprezo, né? Porque a cruz, apesar de ter se tornado um elemento extremamente positivado, né? Considerado muito positivo, poderoso, utilizado em exorcismos, por exemplo, para afastar o mal, um símbolo do bem, da salvação, etc., que as pessoas penduram no pescoço, a cruz originalmente era um instrumento de tortura e humilhação. E foi assim durante, inclusive, o período em que o cristianismo já existia e se desenvolveu, e só vai deixar de ser um instrumento utilizado para execução no período romano, ali depois de Constantino, né, no IV século. Mas a ideia de um Deus crucificado para os não cristãos era absolutamente ridícula, né? Era uma tolice, era uma contradição tremenda, né? Um instrumento de execução de bandidos, das pessoas consideradas as piores da sociedade, associado a algo que é o sagrado divino. Então, Paulo mesmo, nas cartas, lá na primeira carta aos Coríntios, reconhece isso dizendo que Cristo crucificado, a mensagem, a ideia, a pregação de Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E tem um autor romano também que fala que ouviu dizer, né, de outras pessoas que os cristãos adoravam a cabeça de um burro, mais uma vez, outro autor dizendo isso, né? Inclusive ele diz adoravam a cabeça de um burro, que é a mais baixa das criaturas, e eles adoravam também, segundo esse autor tinha ouvido falar, eles adoravam um bandido crucificado, né? Um homem perverso que havia sido crucificado, e adoravam também a própria cruz, né? O próprio instrumento de execução e humilhação. Então é interessante também que esse grafite utiliza a crucificação, né, o Cristo crucificado, não como uma mensagem de salvação, mas pelo contrário, uma mensagem de ridicularização. E outro aspecto interessante ainda no grafite é que a cruz específica que ele desenha é uma cruz que a gente está acostumado a ver, né? Essa cruz que tem um formato de T minúsculo, né, a chamada cruz imissa, dependendo de como a gente lê esse desenho, porque ele está bem apagado na parede originalmente. Então, na verdade, esses decalques, né, essas reconstituições ali mais nítidas do desenho, às vezes colocam a parte de cima da cruz, como se fosse a pontinha do T minúsculo, né, a parte de cima da cruz, ou às vezes para na linha horizontal, né, na linha horizontal que finaliza na parte de cima o T maiúsculo, né, que é a chamada cruz comissa. Espero que tenha dado para entender.
mas eu vou colocar imagens na edição depois, então acho que isso vai ficar mais claro. Mas o ponto aqui é que existiam antigamente várias formas de objetos, né, vários instrumentos diferentes de execução que eram chamados de cruz, né, ou de stauros, a palavra que aparece no grego no Novo Testamento. Originalmente, vários instrumentos de tortura eram chamados por esses nomes e não dá para saber só pelo nome, só pela palavra, a qual tipo de objeto, qual a forma desse objeto que a pessoa que está escrevendo o texto está se referindo. Então, no Novo Testamento mesmo, quando essa palavra aparece, a gente não sabe necessariamente se isso significa a cruz que a gente hoje está mais acostumado a ver. Tanto é que há algumas denominações cristãs que preferem a interpretação de que é uma estaca, né? Só a parte vertical, e que Jesus foi pregado a essa estaca. Já até comentei isso aqui brevemente num vídeo respondendo perguntas, mas assim, a palavra ela não define nem para um lado nem para o outro, né? Não significa necessariamente estaca vertical, nem cruz comissa, nem cruz imissa, nem cruz em X, que tem outro nome que eu esqueci, nem necessariamente pode nem ser um objeto específico, porque a palavra é utilizada no texto de Luciano de Samosata, que é um autor do segundo século, para Prometeu acorrentado numa pedreira. Então não tem nem nenhum objeto de madeira presente ali, e é dito que Prometeu estava crucificado. Então é uma palavra altamente polissêmica, né? Poderia significar muitas coisas, e por isso a gente não tem como ter certeza de qual era o formato do instrumento de execução utilizado na condenação de Jesus. Mas, segundo o grafite de Alexâmenos, né, que dataria por volta de 200 anos depois da morte de Jesus, o objeto teria essa forma aí, né, na forma de T, o que é algo que se soma a várias outras evidências, né, vários outros textos antigos, já ali do segundo, terceiro século, né, muito antes de Constantino, por exemplo, que já faziam referência ao objeto de execução de Jesus como tendo uma forma de T ou de Tau, né, a letra grega. Isso aparece muito frequentemente em textos antigos. E aí, para finalizar, né, só para considerar outras possibilidades também de interpretação dessa imagem, é importante dizer que nem todos os historiadores concordam com essa interpretação que eu apresentei aqui. Essa é a visão majoritária, amplamente majoritária, mas no século XIX mesmo, quando essa inscrição foi encontrada pela primeira vez, né, quando esse grafite foi encontrado pela primeira vez, alguns autores propuseram ali que essa figura poderia ser, na verdade, outro deus, que não o deus do cristianismo. Poderia ser o deus Anubis ou o deus Set, que os dois têm caras ali, né, tem a face, a cabeça na forma de canídeos. O Anubis tem a cabeça de chacal e o Set tem a cabeça de um animal que não se sabe exatamente qual que é. Tanto é que ele é chamado de animal de Set, pura e simplesmente, porque realmente não dá para identificar se seria uma espécie extinta de canídeo, se seria uma outra categoria ainda de animal, ou se realmente é um animal inventado ali, um animal híbrido. Mas de qualquer forma, então, esses autores do século XIX, né, esses poucos autores do século XIX, propuseram essa ideia de que seria uma referência positiva, não seria ninguém zombando ninguém, seria na verdade o Alexâmenos como um fiel de Anubis ou Set, que são deuses associados a questões relacionadas à morte, à comunicação do mundo dos vivos com o mundo dos mortos, por isso talvez a referência à crucificação. Ou tem outras interpretações que levam isso para grupos gnósticos, como os setianos, que tem a ver com o Set, filho de Adão. Mas assim, a gente não precisa entrar especificamente nessas interpretações, porque elas realmente eram muito minoritárias e hoje são praticamente inexistentes academicamente. Mas existe uma outra proposta que é parecida com essa é recente, né? Eu li recentemente, inclusive, sobre isso num capítulo de um livro que eu vou colocar aí na tela, mas nesse capítulo os autores defendem ali que a figura crucificada seria Set ou Set-Tifão, né? O nome egípcio, o nome grego de um ser que era muito presente na tradição mágica greco-egípcia e que, na verdade, segundo esses autores propõem, né, como uma hipótese modesta, eles não falam que essa é a leitura definitiva de forma alguma, eles só levantam essa bola dizendo que talvez aquilo poderia ser um grafite cristão ridicularizando esse adorador de uma entidade não cristã, que seria o Set Tifão. Mas os próprios autores reconhecem ali que é uma hipótese plausível, eles consideram plausível, mas também há outra hipótese, que é a hipótese majoritária, eles não rejeitam de forma alguma. Eu, inclusive, vou deixar, como sempre, referências para vocês consultarem para quem quiser se aprofundar nessa discussão na descrição do vídeo. Mas é isso, né? Se a posição majoritária estiver correta de que essa é uma intervenção ali, um grafite do início ou meados do terceiro século antes de Cristo e que representa realmente um cristão adorando Jesus crucificado, essa seria a mais antiga representação de Jesus que a gente tem hoje. E é uma aparência
muito inusitada, mas que dá muitos elementos para a gente entender não a aparência física propriamente de Jesus, mas o ambiente cultural ali do cristianismo nascente. Mas é isso, muito obrigado como sempre por assistir e nos vemos aí no próximo vídeo. Falou!